Então, pessoal, lembra que a gente viu que a fórmula da velocidade é a variação do espaço pelo tempo? Então, a variação do espaço é o quê? O espaço final menos o inicial. É a variação do tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Então, a partir dessa fórmula, a gente consegue achar a função horária do espaço pelo tempo. Que é o quê? O tempo zero, a gente sempre considera como zero, porque é o inicial. Então, a gente tem o quê? A velocidade é igual ao espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo. A gente pode passar o tempo multiplicando a velocidade, a gente achar que velocidade vezes o tempo é igual à variação do espaço. Então, se a gente passar o espaço inicial para cá, a gente tem o espaço final é igual ao espaço inicial menos a velocidade, mais velocidade vezes o tempo. Então, a gente tem a função horária do espaço-tempo. Essa equação a gente utiliza para velocidades constantes. O que é uma velocidade constante? Uma velocidade que não varia no tempo, ou seja, no movimento a velocidade não aumenta nem diminui, ela é sempre constante. Se a gente começa o movimento no espaço, por exemplo, 4 e vai até o espaço 7, a velocidade vai ser sempre a mesma. Se a gente começa com 40, vai terminar com 40, ela não aumenta nem diminui de acordo com o movimento. Então, lembra que a gente viu a classificação, a gente viu a orientação do movimento? A gente pode se orientar positivamente ou negativamente na orientação. Por exemplo, se a gente está aqui em Pinda, a marcação na duta é 97 km. Se a gente se deslocar para Taubaté e chegar na posição 110, a gente está indo no sentido positivo. Ou seja, o espaço está crescendo de acordo com que a gente se movimenta. Se a gente se movimentar em sentido Aparecida, ou a gente vai chegar lá mais ou menos no quilômetro 70, 60 e pouco. Então a gente está se deslocando, o espaço está diminuindo. Então, na orientação negativa que a gente está se movimentando. Então, se a gente se movimenta na orientação positiva, a gente tem um movimento progressivo. E se a gente se movimenta na orientação negativa, a gente tem um movimento retrógrado. Entendeu? Então, lembra que a gente viu a parte de ultrapassagem e a parte de encontro de corpos? A gente pode fazer aquele mesmo exercício que a gente fez na aula retrasada, usando a função horária de espaço pelo tempo. Imagina que a gente tem um corpo se movimentando a 5 metros por segundo e a gente tem outro corpo movimentando a 3 metros por segundo. Qual vai ser o ponto de encontro deles? Vocês concordam que se a gente utilizar essa fórmula, o espaço final dos dois corpos vai ser igual? Porque a gente quer saber o ponto de encontro? Concorda? Então, se a gente tem o primeiro corpo, S é igual o espaço inicial 0 mais a velocidade 5 vezes o tempo. O corpo 2 S, que é 400 metros, mais 3 vezes o tempo. Qual que é o próximo álbum? Então, como o S1 e o S2 são iguais, a gente pode igualar as duas equações. 5t é igual a 400 mais 3t. Então, a gente passa o t para cá subtraindo, vai ficar 2t igual a 400. Então, a gente acha que o tempo que vai levar para os dois corpos se encontrarem 200 segundos. Então, a gente pode substituir o tempo aqui e aqui, porque o tempo é igual. O tempo que vai demorar para os corpos se encontrarem vai ser igual. Então, ó, a gente consegue achar S1 é igual a... Isso daqui é negativo, perdão. Porque ele está se deslocando no sentido contrário do movimento. Isso daqui é 8.
Então, 400 dividido por 8, 50. Então, pessoal, dá S igual a 5 vezes 50, que é igual a 250. O que faz sentido, porque esse corpo está se movendo mais rápido que esse. Então, é provável que eles se encontrem depois do meio do movimento. Ou seja, se esse daqui está 0, esse daqui está 400, o meio é 200. Se esse está se movendo mais rápido, então ele vai se mover mais para lá do que esse corpo vai se mover mais para cá, entenderam? Sim. Isso é um ponto material. Lembra que no ponto material a gente despreza o tamanho do corpo? Então, imagina um corpo extenso, que ele tem 40 metros e o outro corpo extenso tem 30 metros. Para esse corpo ultrapassar o de baixo, ele precisa que a parte de trás desse corpo esteja na frente desse corpo, para a gente ter a ultrapassagem. Então, ó, a gente tem S1 é igual a 0 mais 50 vezes o tempo. E esse daqui a gente tem o que? É o espaço inicial dele, não, o espaço final dele, que são iguais. Igual, a gente considera o ponto da frente dele, que é o que? 40 mais 30, 70, mais a velocidade dele, 30. Nesse caso aqui os dois são positivos, porque os dois estão se movendo no mesmo sentido. Então, se S1 é igual a S2, a gente tem o quê? Que 50T é igual a 70 mais 30T. Então, 30 passa para cá subtraindo, vai ficar 20T. É igual a 70. T é igual a 70 dividido por 20 dá 3,5 segundos. Então, se a gente pegar o tempo e substituir aqui, é igual a 50 vezes 3,5 dá 150, 175. E nesse daqui, 70 mais 3,3 igual a 70, 105, 175. Então, quando esse corpo ultrapassar a bunda do trem vai estar na posição 175. Entendeu? Entendi. Sim. Claro. Então, pessoal, a gente tem um exemplo de ponto material e corpo extenso. Dimensões desprezíveis, dimensões que a gente tem que considerar.